Abrimos mais um Raio-X Sporting com os temas que vão estar em destaque no programa de hoje. O Sporting concluiu da melhor forma um ciclo infernal de 3 jogos em 8 dias e somou mais um triunfo na Liga Portuguesa. Os Leões bateram o Estoril por 2-0 e aproveitaram as derrotas de Braga e Porto para reduzir distâncias para as duas equipas. Em Alvalade, frente ao Estoril, Francisco Trincão brilhou a alto nível. O escardino marcou um golo, foi considerado o melhor jogador em campo e recebeu novo voto de confiança de Rubén Amorim. O Arsenal está no caminho do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa. Os Leões golearam o Midtjylland e conheceram o adversário na próxima ronda da prova. O líder da Premier League visita Alvalade já no próximo dia 9 de março. Uma vez mais contamos com a presença de Miguel Braga, Manuel Fernandes, João Olivença, os três aqui em estúdio, boa noite, e também do Pedro Azevedo a partir de casa. Boa noite também, Pedro, bem-vindo uma vez mais ao Raio-X Sporting. Vamos então começar. Miguel, os clubes que criticam o VAR ainda não perceberam que o futebol mudou e que já não volta para trás? Boa noite, André. Eu acho que não só sou eu que o acho, o Rubén Amorim também disse isso na última conferência de imprensa, o VAR vai trazer mais justiça ao futebol. Eu compreendo críticas, obviamente, à parte humana do VAR, não compreendo as críticas à ferramenta em si, porque, como tu disseste bem, o VAR veio para ficar e veio para mudar para melhor o futebol. Manuel, acredita que o golo marcado ao Estoril pode representar aqui um ponto de viragem para Francisco Trincão? Boa noite a todos. O Trincão, um jogador de futebol quando é bom, é sempre bom. E o Trincão teve uma fase, se calhar, de menos confiança, mas nunca deixou de ser um bom jogador. E por isso, esta jogada para mim é uma jogada de um grande jogador. Não está ao alcance de qualquer um. E, portanto, espero que seja um novo Trincão daqui para a frente e que não se preocupe, porque os sportinguistas vão apoiá-lo sempre. João, o jogo com o Estoril foi um daqueles jogos demonstrativos de que os defesas centrais de uma equipa grande frente a um bloco baixo, como aconteceu ontem com o Estoril, são mais médios do que propriamente defesas. Boa noite. Sim, explica muito bem, e o Ruben também falou nisso na conferência de imprensa, e os centrais do Sporting são habitualmente os jogadores que constroem as situações de golo, as situações de criação de oportunidades, as que contribuem para a circulação da bola, e é necessário haver jogadores com essas características: boa decisão, boa capacidade de recepção, de passe e principalmente uma boa leitura de jogo. Pedro, voltamos ao vídeo-árbitro aqui para falar de um lance específico ocorrido nos últimos dias. Na semana passada, no jogo da Fiorentina com o Sporting de Braga, foi validado um golo inicialmente pelo árbitro a partir da tecnologia de golo e depois foi dado o alerta pelo VAR e esse golo acabou por ser anulado. Este lance em concreto mostra mais do que estar a pôr em causa a tecnologia, falámos ainda agora sobre isso, vale a pena trabalhar no sentido de aprimorá-la, de melhorá-la? Boa noite a todos. Sim, esse foi um lance curioso em que o VAR teve que intervir para corrigir uma indicação da tecnologia da linha de golo e que prova que, de facto, é necessário continuar a investir para melhorar a tecnologia ao desporto do futebol. Parece-me que é o único caminho a seguir. Vamos então começar. O Sporting venceu o Estoril Praia por 2-0. Dois golos marcados pelos Leões, um por Héctor Belharino, outro por Francisco Trincão. Vamos então olhar para eles. Os Leões abriram o marcador ainda na primeira parte. Um lance de existência e Héctor Belharino a marcar o primeiro golo com a camisola do Sporting. Paulinho surge no início da jogada. Há depois um ressalto, um corte e o lateral espanhol acaba por aproveitar para inaugurar o marcador. Já na segunda parte, aqui está o grande golo de Francisco Trincão, como dizia Manuel Fernandes, não é para todos, e Francisco Trincão aqui relembrar que tipo de jogador é e porque é que o Sporting acabou por contratá-lo para esta temporada. No final da partida, Rubén Amorim falou num jogo de sentido único.
Nós sabemos que também o Estoril não vive um momento fácil e temos visto que as equipas vêm ao Alvalade muito fechadas e depois sabendo do momento também do Sporting à espera da intranquilidade do Sporting. Isto hoje não aconteceu, trocámos bem a bola, depois com os nossos centrais a jogarem à entrada da área não fomos precipitados, tivemos alguma dificuldade no início porque davam-nos os corredores e quando o Marcos começou a aparecer mais pelo corredor começou a desbloquear mais o jogo, mas o jogo foi isso, um jogo de sentido único, parámos muito bem as transições, às vezes duas ou três passos por parte do Estoril e mesmo assim já se sentia no estádio, mas controlámos bem, sem oportunidades do Estoril e nós fizemos o que tínhamos a fazer, tivemos paciência e depois com tantos jogadores quase a jogar à volta da área, os rasgos individuais fizeram a diferença. Podíamos ter feito mais golos, estou sempre a dizer isto todas as semanas, mas essa é a verdade, onde nós tivemos várias ocasiões para fazer gol, mas é uma vitória justa. Miguel, o Sporting ganhou, o Braga e o Porto perderam, foi uma jornada muito proveitosa para o Sporting e numa semana tudo mudou. Eu primeiro acho que é um bocado forte dizer que tudo mudou porque infelizmente continuamos em quarto lugar e acho que o Ruben Amorim tem passado a mensagem correta, que é o Sporting deve fazer e deve se concentrar em fazer uma segunda volta melhor do que fez a primeira. Já recuperámos alguns pontos e a ideia é continuar nesta senda de vitórias, jogo após jogo, e acho que assim será o caminho correto e termos essa intenção. Obviamente é sempre bom quando os novos adversários perdem pontos. Diria que para fazermos o pleno faltou marcar um penalti em Vizela, mas o importante é focarmos mesmo nos nossos jogos, no nosso trabalho e no final da Liga faremos as contas. Foi daqueles jogos difíceis em que é preciso muita paciência por parte de uma equipa grande, normalmente joga muitas vezes frente a este tipo de estratégia. O Sporting soube ter essa paciência para inaugurar o marcador? Eu creio que sim. Também faço minhas as palavras do Ruben mais uma vez no jogo de sentido único, mas acho que sentiu desde o início que a equipa estava confiante, estava pressionante e que a vitória iria chegar. Marcámos um golo em cada parte, tivemos a particularidade de ter estes dois golos com certo sal da Catalunha e também como curiosidade, também li que os dois jogos, obviamente os dois jogos que o Estoril foram o mesmo resultado. A curiosidade é que nestes 180 minutos o Estoril não enquadrou qualquer remate na baliza do Sporting nestes dois jogos. Mas diria que foi um jogo com sentido único, foi uma vitória justa. Pena não ter sido mais expressiva, porque acho que uma vitória mais expressiva diria mais aquilo que se passou dentro de campo. Voltamos a falar de facto, e a Ruben Amorim também falava sobre isso, sobre Manuel, a superioridade do Sporting, não é? Continua a criar muitas oportunidades de gol, nem sempre consegue concretizá-las e este resultado também acaba se calhar por ser curto face àquilo que a equipa produziu, ou não? Não, eu acho que o Sporting empurrou. É evidente que a estratégia do Estoril foi notória logo na fase inicial. Nós cá de cima vimos bem aquilo que o Estoril vinha à procura, colocando o miúdo que jogou no Sporting, como é que chama o miúdo? O Francisco Geraldes e mais o ponta de lança, e o ponta de lança lá na frente, e depois 8 jogadores atrás da linha da bola, muito juntos, para não permitir sabem que os jogadores do Sporting jogam muito bem entre linhas e tentaram anular essa situação. Depois retardou, nós tivemos algumas oportunidades, tivemos o domínio total, não permitimos nenhuma saída do Estoril durante praticamente todo o jogo, e o que acontece é que o primeiro golo já apareceu muito tarde no final da primeira parte e o Sporting mais uma vez, este remate do Edwards é um corte fabuloso. De onde eu estava deu uma nítida sensação que a bola ia para dentro, mas foi fazer aquela curvinha. Mas portanto o Sporting teve domínio, fez um bom jogo,
Naturalmente que com tantos jogadores ali perto, dentro da área e perto da área, não é fácil muitas vezes arranjar soluções, mas eu penso que o Sporting, se na fase inicial jogou um pouco mais lento, a partir de determinada altura começou a explorar bem as faixas laterais, quer pelo Nuno Santos, quer pelo Bellerin, e também com o Edwards, porque o Bellerin é um jogador que, diferente do Porro, muitas vezes, o Edwards vai para dentro e vai para fora, e ele vai para dentro, jogando ali perto da zona de finalização, muitas vezes. Portanto, foi uma vitória justíssima. O Sporting ganhou, pedia o resultado de facto de ser mais dilatado, mas foi uma vitória convincente e demonstrou mais uma vez. O Trincão é um jogador que deve ir abaixo um pouco animicamente quando as coisas não lhe saem bem. Cada jogador tem a sua carência psicológica. Há jogadores que falham e para eles falhar ou não falhar não lhes incomoda nada em termos mentais. Mas há outros que sentem as falhas que têm. Portanto, cada jogador tem cada jogador é diferente nesse aspecto. E Trincão, eu vejo Trincão jogar, quando as coisas não lhe estão a sair bem, ele possivelmente vai abaixo um bocadinho animicamente. E aí está Rubén Amorim a dar-lhe essa confiança, porque conhece o Trincão melhor que nós. O Rubén Amorim foi treinador dele do Braga e tem uma confiança ilimitada dele. E eu acho que o Trincão, com esta jogada, demonstra que é um jogador que sabe o que quer, sabe jogar futebol, joga para a equipa também e mereceu este golo, porque muitas vezes as pessoas começam, quando as coisas não saem bem ao jogador, começam logo a implicar, não sei se é bem o termo, começam a desgostar logo do jogador, e não é bem assim. Há jogadores que eu vejo o jogador num prisma diferente, possivelmente. Para mim, um jogador de futebol, para jogar numa equipa grande como a nossa, tem que ter classe. É a primeira condição. Para mim é a primeira condição. E o Trincão tem-na. E daqui a pouco também já vamos olhar para as palavras que Rubén Amorim dirigiu a Francisco Trincão. Mas, João, concordas aqui com o Manuel e até com o Rubén Amorim? O jogo abriu a partir do momento em que o Sporting começou a explorar mais também os corredores laterais, em que, nomeadamente, Marcos Edwards foi o principal municiador do ataque do Sporting. Olha, André, eu acho que o Sporting encontrou uma equipa que, como o Manuel disse bem, que estava muito posicionada atrás, a dificultar muitas ações, principalmente nos corredores laterais. É certo que os nossos extremos, quer o Edwards, quer o Trincão, tiveram que encontrar espaço e criar eles o espaço, porque esta equipa tinha uma defesa com 4 jogadores e ainda assim recuava sempre um dos médios, habitualmente a fazer uma linha de 5. Também o Gamboa, que era o médio mais recuado, muitas vezes que se colocava centros centrais. Às vezes esta equipa do Estoril tinha uma equipa de 6 jogadores. É óbvio que na primeira parte existiam algumas dificuldades, principalmente no corredor central, mas também nos corredores laterais, porque eles tinham sempre a marcação individual aos 3 jogadores da frente. Os laterais contrários marcavam os nossos extremos individualmente e um dos centrais marcava habitualmente o Paulinho. O Pedro Gonçalves era marcado habitualmente por um dos médios, neste caso o Gamboa, e era mais difícil a equipa sair daquela teia. Obviamente que na segunda parte e também com o golo no final da primeira parte, principalmente ali a partir dos 40 minutos, muito pouco tempo antes de existir o golo, a equipa do Sporting conseguiu fazer alguns desequilíbrios que poderiam ter dado em golo, outros não conseguiu fazer tanto, porque eram muitas pernas, eram muitos jogadores, era muito pouco espaço. Eu tenho muita dificuldade em entender este tipo de estratégia de jogo, porque habitualmente as equipas perdem. Não considero isto como sendo um aspecto positivo. Torna o jogo mais difícil para a equipa que está a atacar, mas também quando a equipa marca um golo, a estratégia contrária acaba por cair. Entendendo a estratégia do Estoril, circulação de bola atrás, tentar adormecer o jogo do Sporting, tentar surpreender em transição, atrair os jogadores do Sporting todos para o seu campo e depois lançar em profundidade nas costas da defesa. Esta estratégia foi muito bem anulada, e nós vamos falar disso também, pelos momentos em que o Sporting, quando perdia a bola, imediatamente logo recuperava. E tornou-se mais difícil ainda, e eu acho que este jogo foi 2-0, podia ter sido mais, mas era muito difícil ter sido muito mais, porque a equipa do Estoril tinha muitos homens a defender e abdicou muito daquilo que era o ataque. E defendeu bem? E defendeu. Eu não digo que tenha defendido bem, eu acho que defendeu com muitos jogadores. Quando se defende com muitos jogadores, tem pouco espaço para jogar
porque há pouco espaço para os jogadores criativos aparecerem, quer o Pedro Gonçalves, quer o Trincão, quer o Edwards, e eles próprios têm que criar esse espaço. Às vezes defender com muitos não é defender bem, e este foi o caso. A equipa não defendia bem, mas defendia com muitos, o que dificultava as ações da equipa do Sporting, mesmo nos cantos, bolas paradas, tudo o que era situações, tinham sempre muitos jogadores. E esta é uma imagem exemplificativa do que se passou. Se nós contarmos, está praticamente ali a equipa toda. Só o avançado, o Cassiano, é que estava mais posicionado na frente e a maior parte das vezes também recuou. O que significa que a equipa do Sporting teve que se esforçar muito mais, teve que atacar muito mais, teve que ter muito mais paciência. E não é fácil para uma equipa ter paciência para atacar. Vemos esta imagem, estão praticamente 22 jogadores, não estão 22, mas estão praticamente 19 jogadores ali naquela zona da área. E isto é muito difícil para a equipa, para qualquer equipa atacar. Portanto, o mérito, eu acho que passa, e este penalti aqui também é escandaloso, o mérito passa principalmente pela forma que a equipa atacou, pela qualidade individual, pela calma, pela paciência e pela forma como defendeu, que eu considero neste jogo. O Sporting defendeu com menos jogadores, mas defendeu muito melhor, principalmente quando perdia a bola, defendeu muito melhor que a equipa do Estoril. Isso fez a diferença para a equipa do Estoril não conseguir marcar o golo e depois ter a confiança de tranquilizar mais a equipa do Sporting. Portanto, o mérito vai muito mais para a defesa, da forma como a equipa toda defendeu, do que como atacou. Ruben Amorim, neste jogo, não pôde então contar com o Manuel Ugarte e, de alguma forma, não mexeu, colocou em campo os jogadores com mais rotinas e que mais têm jogado ali no meio campo do Sporting nesta época. Um deles, Morita, que acabou por recuar no terreno, e vamos então olhar para alguns dados da exibição do internacional japonês, que fez uma grande exibição e os números mostram também isso mesmo, estes dados da Goal Point. Miguel, de facto, a equipa não se ressentiu da ausência de Ugarte, Ruben Amorim não mexeu muito e estes dados talvez ajudem a explicar porquê, não é? Sim, montou bem a equipa e o Morita, que já o tínhamos visto nesta posição no Santa Clara, acabou por fazer uma excelente exibição. Depois, mais tarde, saiu o Pedro Gonçalves. Creio que o Morita foi para o lugar do Pedro Gonçalves e o Talongo para médio defensivo. Mas acho que era importante também a equipa dar esta resposta, até porque o Ruben revelou a ausência devido à lesão do Dário Essug e por isso tínhamos as opções mais controladas, por assim dizer, mas acho que a resposta da equipa acabou por ser muito boa, e especialmente o Morita, obviamente, com esta exibição. Ouvimos agora declarações de Héctor Bellerín, reforço do Sporting, ele que se estreou a marcar com a camisola leonina e afirmou estar plenamente integrado no grupo de Ruben Amorim. Daqui a pouco já vamos ouvir as declarações do jogador espanhol, mas pergunto já, não apenas pelo golo, mas sobretudo pela exibição e por aquilo que ele tem vindo a mostrar neste e noutros jogos, está a ser verdadeiramente um reforço para Ruben Amorim. Sim, eu acho que o Bellerín já tinha mostrado que era reforço, e um jogador que tem no seu currículo as passagens pelo Arsenal, pelo Betis, pelo Barcelona, tem que ser um reforço, diria eu. Acredito que ainda tem a margem de progressão para fazer ainda melhores exibições, estar melhor fisicamente e tem esta curiosidade que eu acho que o Bellerín não marcava um golo oficial há mais de 2 anos, e ainda bem que o fez pelo Sporting e que volta a repetir. Uma grande exibição e aqui, no fundo, combinada com este golo, a estreia a marcar de Bellerín com a camisola do Sporting. Creio que não temos ainda condições de ouvir o lateral espanhol. Sim, vamos ouvir então as palavras de Héctor Bellerín e a felicidade demonstrada pelo jogador à Sporting TV por este primeiro golo com a camisola leonina. Pues me siento muy contento y muy agradecido al equipo y bueno, a la afición, a todo, ¿no? Al final para mí es un orgullo poder meter mi primer gol con esta camiseta y agradecérselo sobre todo a mis compañeros que bueno, llevo aquí menos de un mes y me siento muy bien en este entorno y alrededor de mis compañeros, que al final son los que me dan la oportunidad de ponerme en esas posiciones y meter ese gol. Así que muy feliz y muy contento. Sí, me siento muy integrado, la verdad que fue muy fácil, noté confianza por parte del cuerpo técnico muy rápido y de mis compañeros y gracias a jugadores como Antonio, como Seba, que tienen mucha experiencia y bueno, saben cómo ayudar a sus compañeros, y la verdad que me he sentido desde el primer día parte del equipo y estoy muy agradecido a todos mis compañeros y a todo el club por eso.
Manuel, é de facto um lateral diferente, Pedro Porro, mas que dá muita profundidade e o Sporting começa também, parece de jogo para jogo, a usar mais essa profundidade e as características de Héctor Bellerín. Sim, são diferentes. O Pedro Porro é mais forte e arrisca mais. Este é mais cerebral, pensa mais o jogo, aparece em zonas até que muitas vezes não são dele. Troca muitas vezes com o jogador que joga ali no lado direito. O Edwards vai para dentro, ele vai para fora, ou ele vai por dentro e o Edwards vai por fora, e portanto são jogadores totalmente diferentes. Dois grandes jogadores. O passado do Bellerín fala por ele. Jogou em clubes de grande categoria, Arsenal, Barcelona, e agora o que se nota no Bellerín ainda é aquilo que o Ruben disse muito bem, ainda não tem o ritmo todo, porque ele jogou pouco esta época e para adquirir este ritmo tem que jogar mais, para, se não lhe suceder nada, em mais 3, 4 jogos ele ganha um ritmo diferente e é um jogador mais solto, mais dinâmico, mais desenvolto, e depois uma coisa que ele tem é que ele sabe jogar futebol, e um lateral que sabe jogar futebol é meio caminho andado para ter sucesso aqui no Sporting, e da forma como o Ruben gosta que os laterais se projetam. Agora, eu acho que foi uma excelente aquisição do Sporting. Mais uma vez digo que o Sporting, neste momento, com os jogadores todos recuperados, pode fazer um bom final da época. O Miguel disse, e eu também colaboro do mesmo, que o Sporting jogo a jogo, pensando que no próximo tem um jogo difícil, antes de um jogo com o Arsenal, portanto, ganhar e recuperar os pontos que perdemos na primeira volta, alguns deles as pessoas não querem saber, as pessoas só veem que o Sporting, as pessoas não são, há sportinguistas que, a maioria dos sportinguistas conscientes sabem porque é que o Sporting perdeu muitos pontos na fase inicial. Uma equipa que tem quatro centrais, tem o Santos Justo, o Coates, o Neto, tudo aleijado no início do campeonato. Naturalmente que nós sentimos isso. A equipa ressentiu-se disso. Neste momento temos soluções muito fortes e muito boas. Se houver um acidente num jogador ou outro, nós temos soluções na defesa para manter uma defesa equilibrada e potente, para não permitir veleidades aos adversários. Portanto, o mais importante é haver soluções quando existe um castigo e uma lesão. Portanto, eu queria referir aqui um jogador, já ontem referi contigo, André. Comigo não. Foi com o Lourenço, desculpa. E contigo. E uma coisa que o Morita, as pessoas podem não dar por ele, mas eu dou. Eu acho que o Morita está em todo lado. Correu muito. O Morita é uma coisa espantosa. Eu não sabia a qualidade do Morita quando o via jogar no Santa Clara. Ele andava ali para trás e para frente, não parava também, estava sempre. Mas ele tem uma inteligência. Lá está, sendo diferente do Ugarte, soube ali. Totalmente é diferente do Ugarte, é muito diferente do Ugarte. Tampão e cobrir os espaços. Mas parece que vai devagarinho, pé em pé, e aparece às vezes em zona de finalização e faz golos. E depois coloca-se sempre numa zona onde pode recuperar a bola com facilidade. Portanto, é um jogador que tem uma inteligência muito grande. Fez um grande jogo para mim, o Morita. Aliás, os jornais hoje dizem também, naturalmente, que deram o melhor em campo ao Trincão, que aquela jogada foi uma jogada do outro mundo, mas o Morita teve a mesma pontuação nos jornais que Trincão, porque eu fiquei surpreendido com ele, com o jogo dele. Morita em grande plano, frente ao Estoril, e daqui a pouco já vamos regressar ao Francisco Trincão. Manuel Mota esteve em Alvalade, no Sporting Estoril. Pedro Azevedo, mais à frente, analisa o trabalho do árbitro da Associação de Futebol de Braga.
Francisco Trincão marcou, eleito melhor jogador em campo. Ruben Amorim diz que o jogador tem de perder o medo de errar e que tem de ganhar confiança para continuar a crescer. Porque o futebol é mesmo assim, porque os jogadores não são imunes àquilo que se passa lá fora, porque eu tenho a certeza que todos os jogadores sentem quando tocam na bola, não tocam na bola, em certas fases sentem aquilo que esperam deles, e às vezes também aquilo que esperamos deles no lado bom cria problemas, cria pressão, mas também o que já não esperamos deles da parte de fora também cria problemas e falta de confiança aos jogadores. A verdade é que o talento está lá. Esse é o básico. E o que nós temos que dar é tempo ao Trincão. Já o falei na Flash. Jogadores como olhar para o Marcos hoje e o Marcos que chegou não tem nada a ver. Tem a ver com confiança, com estabilidade, com saber entender melhor os momentos do jogo. Depois é olhar um bocadinho também para o passado. O Trincão explodiu em Braga. E é um jogador cheio de talento, foi para o Barcelona, não foi para um clube qualquer, e fez vários jogos, mas nunca teve aquela estabilidade para jogar. Perdeu alguma confiança. A forma como ele jogava em Braga, não foi jogar para o Barcelona assim, soltava logo a bola com medo, porque estava com outro tipo de jogadores fora. Foi para a Inglaterra, não jogou muito, perdeu alguma confiança, e ele agora tem que retomar essa confiança, e portanto é isso que nós lhe damos. A declaração de Ruben Amorim, Miguel, sobre a exibição de Francisco Trincão. Esta exibição, este golo foi uma espécie de lembrete da qualidade do jogador, daquilo que ele vale. Sim, eu espero que tenha sido um lembrete ao novo selecionador nacional que estava na tribuna a tirar as suas notas. Mas também retenho das palavras do Manel e do Ruben Amorim classe e talento. E eu acho que quando falamos de um jogador de futebol e são utilizados estes adjetivos por parte de quem percebe futebol, do Manel e do Ruben, acho que só nos pode indicar que estamos de facto perante um futebolista diferenciado. E relembro também que, apesar do próprio Ruben falar da tal época de explosão em Braga, a verdade é que o Trincão nessa época marcou 9 golos e agora já vai com 7 e ainda temos esperança que obviamente passe essa marca que fez ao serviço do Braga. Tem ainda muitos jogos pela frente e, portanto, está perto de bater essa marca e essa época. João, a comparação que fez Ruben Amorim com Marcos Edwards parece feliz, faz sentido. Marcos Edwards, por exemplo, que na época passada chegou no mercado de inverno, fez 5 jogos a titular nos cerca de 15, 16 que fez, e esta época, dos 35, 30, fez 30 jogos a titular com a equipa do Sporting. Portanto, o estatuto e o peso, a influência que ele tem na equipa cresceu claramente nesta época. O mesmo pode acontecer com naturalidade com Francisco Trincão? Claro, quando um jogador tem talento, é inteligente, sabe se posicionar, sabe treinar, que é o mais importante também, vai evoluindo, é natural que o treinador vá apostando no jogador e reconheça que, independentemente de estar com mais ou menos confiança, o talento está lá e a qualquer momento no jogo pode aparecer. É muito importante que o Sporting tenha jogadores como o Francisco Trincão, que a qualquer momento, com um drible, com uma finta, com um remate à baliza ou com um passe para outro jogador, consiga desbloquear um jogo. Porque é este tipo de jogadores que são os mais valiosos, são este tipo de jogadores que são os que definem os jogos, são estes que desbloqueiam os jogos e são estes com quem os adeptos contam para resolver muitas partidas como esta, que são difíceis, onde há pouco espaço. E quando um jogador destes tem pouco espaço, cria. Aquilo que nós estamos habituados do dever de Francisco Trincão, na minha opinião, é que é um jogador eu concordo, é um jogador com muito talento. É um jogador que sabe posicionar, sabe ler o jogo, mas, obviamente, e como o Ruben já falou, está a passar por uma fase que vem também naquilo que é as anteriores épocas. Acontece com Marcos Edwards, aconteceu com Mateus Reis, acontece também agora com Bellerin, que chegou. É natural que um jogador, para se enturmar, para conhecer o treinador, os métodos, para conhecer também o peso que tem a camisola do Sporting, que é diferente do peso que tinha a camisola, por exemplo, do Braga, e é diferente da responsabilidade que tem no Sporting. Ele no Sporting tem a responsabilidade de ser titular e de ser um dos melhores. No Barcelona e no Wolverhampton não tinha essa responsabilidade. Era mais um jogador que jogava. E no Braga a responsabilidade que tinha era de um jovem talento que apareceu na equipa principal e que estava de alguma forma a ser uma aposta. Portanto, ele agora tem aqui a necessidade de ser um jogador que é o responsável, titular, por muito daquilo que são os ataques e por muito que é o desbloquear do jogo. E o adepto do Sporting quer e olha para este jogador como um jogador que faz a diferença. Quer ver estes lances em todos os jogos. E obviamente que isto causa pressão ao jogador, causa uma quantidade de situações. Esta jogada não é diferente de algumas jogadas que o Trincão tem feito ou de alguns golos que ele tem feito, das movimentações que tem feito, dos passos que tem feito, da ajuda que ele tem feito. Só como não há golo, não é tão evidente. E esta jogada culmina, como outras que ele tem feito e com outro comportamento que ele tem em vários jogos, que eu considero muito positivo,
mas que, como não dá golo, não é vistoso. E eu acho que esta é a grande diferença. É que o Francisco Trincão pode vir a crescer, pode vir a evoluir. Acredito que no final da época estará muito melhor do que no início da época e acredito que na próxima época estará muito mais forte do que nesta época. Eu acho que o processo é este, é de construção, é de calma e de paciência, porque em última instância os jogadores não são robôs, como é evidente. Os jogadores não têm um botão que liga e desliga a ansiedade, desliga o nervosismo, desliga a pressão que sentem. Isso não acontece com ninguém. Portanto, isso é só nos jogos de computador e é que nós conseguimos ter o jogador sempre a mais alta forma. Aqui não. Aqui temos que jogar com uma quantidade de fatores internos e fatores externos, que muitas vezes também influenciam. E é necessário, e todos os jogadores passam por isto. Todos. Eu já vi o Messi e o Ronaldo com estes problemas, portanto, se vemos o Messi e o Ronaldo, também é normal que os outros jogadores também consigam ter estas fases. Francisco Trincão, que tem a confiança total, como vimos, de Ruben Amorim. Vamos então a mais um raio-x jogo, análise à parte tática, neste caso este triunfo do Sporting frente ao Estoril. O que é que destacas hoje, João? André, eu destaco a forma como o Sporting defendeu. Duas maneiras. Trago aqui 3 lances. O primeiro lance é um lance que espelha como o Sporting pressionava com vários jogadores o meio campo contrário, obrigando a equipa do Estoril. Vemos ali vários jogadores, os 3 da frente e também, neste caso, o Bellerin e o Pedro Gonçalves, uma horita mais recuado, mas é a velocidade com que os jogadores ocupam o espaço e como orientam a equipa adversária também para ter este tipo de ações. O Estoril teve muitas vezes, ou procurava muitas vezes, sair em construção, passo curto, passo organizado, passo mais estruturado, procurar também a transição e aproveitar o posicionamento do Sporting, mas muitas vezes o Sporting fez isto. Vários jogadores ocuparam o meio campo contrário, ocuparam o portador da bola, ocupar linhas de passe. Nós olhamos ali para a imagem e vemos 5 jogadores do Estoril que poderiam ter a receber a bola e 5 jogadores do Sporting que estão a fechar as mesmas linhas de passe. Esta jogada termina com um lance, um empurrão nas costas de Marcos Edwards, que é similar também ao lance dentro da área, que certamente vamos ver mais à frente. Mas destacar que é muito importante que o Sporting mantenha este tipo de ações, porque este tipo de ações faz com que a equipa contrária não tenha espaço, tempo e perca também alguma segurança naquilo que é a criação de oportunidades de golo. E se repararmos, além dos 5 jogadores que estão ali marcados, vemos também ali Morita com os 3 centrais a fechar muito bem com o corredor central e a fechar a única referência do Estoril, que era o Cassiano, fechando aquele espaço. A equipa do Estoril tinha mais dificuldade em jogar. Os outros 2 lances que eu trouxe são lances de transição defensiva, em que de alguma forma o Sporting, quando perdia a bola no ataque, tinha sempre vários jogadores. E aqui temos ali o foco, quer no Bellerin, quer no Morita, e também ali no Pedro Gonçalves. No momento em que a equipa perde a bola, são os 3 jogadores. Vemos ali o Bellerin, vemos o Saint Just e vemos o Morita imediatamente a rodear o jogador que tem a bola e o Sporting sai a jogar. Nesta jogada, o mais interessante, e aqui caracteriza bem, é que é o Coates que parte para o ataque e depois cria-se aqui uma situação de ataque com o Marcos Edwards, em que o Coates acaba por, de alguma forma, destabilizar. Portanto, o que nós temos é a velocidade na recuperação, logo ataque ao portador da bola, muitos jogadores a proteger a zona central do campo, dificultando aquilo que são as ações contrárias. Depois temos 2, 3 jogadores sempre ali em linha de sustentação, que é uma linha composta pelos centrais, onde o Morita tinha um aspecto fundamental e por isso foi um dos melhores jogadores do ponto de vista defensivo. E depois a capacidade que o Sporting tem imediatamente de criar uma situação de golo que poderia ter aumentado a vantagem. Portanto, este momento defensivo não é indissociável do momento ofensivo. Está diretamente relacionado com uma boa recuperação no meio campo contrário. Vários jogadores a tentarem recuperar a bola, acaba por o Sporting por criar e evitar não só uma situação de golo, mas imediatamente criar uma situação de golo na baliza contrária. O próximo lance é mais evidente ainda, já é com o Youssef Chermiti também em campo, em que a situação de golo é criada e o Youssef tem ali uma oportunidade muito próxima da área. E o princípio é o mesmo. Vários jogadores ali a fechar. Vemos ali também novamente Mateus Reis, o Pedro Gonçalves e o Morita, os 3 jogadores ali a fechar a linha do meio campo. Temos aqui o Trincão perto da baliza, a bola é perdida, mas imediatamente Pedro Gonçalves fecha aquele espaço e é o Morita e o Mateus Reis que estão ali a proteger e muito bem o movimento. A jogada acaba com mais uma situação de golo criada pelo Youssef Chermiti. Destacar novamente vários jogadores do Sporting no meio campo contrário, jogadores a atacar o portador da bola, como o Pedro Gonçalves ali no círculo amarelo, e depois o Mateus Reis e o Morita imediatamente ali numa linha de sustentação a recuperar a bola e a não permitir que as referências do Estoril pudessem de alguma forma ter espaço para jogar. E imediatamente a recuperar a bola cria-se uma situação de perigo. E é esta forma que o Sporting tem de defender, que vai continuando a não permitir que a bola saia do seu meio campo do meio campo contrário para o seu meio campo e desta forma a ser mais rápido na transição ofensiva, criando logo situações de golo que poderiam ter aumentado o resultado. Portanto, o meu destaque vai principalmente com a forma como os jogadores são posicionados, como recuperam e como defenderam e como controlaram as ações ofensivas do Estoril.
Fica feita a análise tática, já também deixaste aí a referência a pelo menos um dos casos de arbitragem que vão ser agora analisados pelo Pedro Azevedo. Pedro, vamos então, começamos pelo minuto 26, possível falta de Tiago Santos sobre Paulinho dentro da área do Estoril. Sim, portanto, o lance esta situação vem no seguimento de um cruzamento do Edwards para o interior da área. Temos ali o Paulinho e o Tiago Santos na disputa da bola. O Tiago Santos salta, o Paulinho não faz, e já na fase descendente o Tiago Santos acaba por tocar com a mão na cabeça do Paulinho. Portanto, não vejo aqui nenhuma ação imprudente ou negligente por parte do jogador do Estoril. Não parece que haja aqui qualquer infração. Esteve bem Manuel Mota ao deixar prosseguir o jogo. E dois lances possível penalti sobre Marcos Edwards. Começamos por um aos 29 minutos com o Francisco Geraldes à falta. Na minha opinião, não. Portanto, é um ataque do Sporting pela direita. O Edwards consegue passar por dois jogadores. No momento em que vai passar pelo Francisco Geraldes, acaba por tocar com o pé na perna do adversário. E numa segunda fase pisa o pé do Francisco Geraldes. Portanto, é isso que provoca o desequilíbrio. Não há infração. Não há simulação por parte do Edwards, obviamente. O desequilíbrio é provocado pelo pisar do pé do adversário. Também não parece que haja infração por parte do Francisco Geraldes, que mostra claramente que não quer cometer infração e acaba por ser pisado, lá está. Portanto, aqui também parece que o Manuel Mota decidiu bem. Ao minuto 36, há falta de Tiago Gouveia sobre o avançado inglês? Portanto, contrariamente aos outros dois lances, na minha opinião, aqui sim fica um pontapé de penalti por assinalar. Portanto, como referiste, é o lance de Edwards pela direita. E temos ali o adversário que tenta fazer a cobertura, consegue com a perna direita, consegue antecipar-se ao Edwards. No entanto, com o ombro, não atinge não o ombro do Edwards, mas a zona das costas. Portanto, ombro com ombro seria uma carga legal. Neste caso, ombro nas costas do Edwards é claramente infração. Portanto, acaba por ser um empurrão, coloca o ombro e faz um movimento com o braço. Portanto, aqui fica pontapé de penalti por assinalar contra o Estoril. Ao minuto 37 temos mais um lance de possível penalti, mas na área do Sporting. Sim, portanto, neste caso, um lance do Cassiano com o Adam, uma disputa. Portanto, o Cassiano é lançado em velocidade e há ali esta disputa neste momento entre o Cassiano e o Adam. Na minha opinião, não há infração de qualquer dos jogadores. O Cassiano parece conseguir tocar a bola antes do Adam. O Adam, logo de seguida, consegue eventualmente agarrar mesmo a bola, mas no mínimo consegue defender, jogar a bola, desviá-la do adversário. Portanto, a haver aqui alguma infração, eventualmente seria falta atacante. No meu entender, esteve bem o Manuel Mota a deixar prosseguir o jogo, não há falta de nenhum dos jogadores, portanto, esteve bem aqui também a equipa de arbitragem. No gol de Héctor Bellerín, ao minuto 40, analisamos o posicionamento de dois jogadores que estão no início da jogada. Sim, aqui o que está em causa é o posicionamento dos jogadores do Sporting em dois momentos distintos para a avaliação da posição de fora de jogo. No momento inicial, portanto, é o passe do Saint Just para o Edwards, que acaba por ser um pouco mais fácil em termos de análise, parece estar em posição regular. Numa segunda fase, então, há o cruzamento do Mateus Reis para a área. E a dúvida que ficou na fase inicial seria uma eventual posição de fora de jogo por parte de Paulinho. Após a colocação das linhas de fora de jogo por parte do VAR,
Foi possível ver que estava em jogo por 3 centímetros, já tivemos golos anulados por 2, 3 centímetros, neste caso o golo foi validado por 3 centímetros, portanto decidiu bem o árbitro assistente em campo, dado essa decisão ter sido validada pelo VAR. A nota de Manuel Mota, Pedro? Só um pouco o enquadramento, foi um jogo com 15 faltas, 0 cartões amarelos, portanto o Manuel Mota deixou jogar ao máximo. Aquele lance do pontapé de penalti sobre o Edwards que referimos, digamos que foi uma infelicidade numa arbitragem globalmente muito bem conseguida. Esteve bem a equipa de arbitragem, estiveram bem as equipas que não complicaram o trabalho do árbitro. Nota 3, somente pela questão do pontapé de penalti por assinalar. Ainda assim, uma boa arbitragem por parte de Manuel Mota. Muito bem, avançamos, continuamos na arbitragem, mas esta jornada fica também marcada pela arbitragem do Futebol Clube do Porto de Gil Vicente. Futebol Clube do Porto que perdeu por 2-1 com a formação de Barcelos. No final choveram críticas por parte dos Dragões ao vídeo-árbitro e Rubén Amorim, em conferência de imprensa, foi questionado relativamente ao papel que a tecnologia tem tido no futebol português. Vamos ouvir a opinião do técnico leonino. Eu sou a favor do VAR, obviamente que se erra, que nós temos que melhorar, e não relacionando, porque eu não vi o jogo de ontem, eu sei que está a falar do jogo de ontem. Eu sou a favor do VAR, e o VAR, já tivemos problemas com o VAR, ou seja, às vezes concordamos com o VAR ou não. Eu acho que traz justiça ao futebol. Traz sempre justiça? Não, porque a pessoa que está no VAR também erra e é difícil, e a intensidade, ou seja, eu acho que o VAR também é muito novo no nosso futebol, e nós vamos começar, quanto a mim, vamos começar a ver o que é que são pisões que dá expulsão, o que é que não são pisões que dá expulsão, o que é que são toques dentro da área que a vermos com câmara lenta é um toque, mas depois começar a relacionar a realidade com a imagem mais parada. Portanto, vamos dar tempo ao tempo. Eu sou muito a favor do VAR, dos foras de jogo, mesmo sabendo, eu acho é que temos que melhorar. Há campos, e a Liga tem que ter atenção a isso, há campos que a câmara não tem uma boa visibilidade para se ter o VAR. Todos esses pormenores nós temos que melhorar, não é dizer o VAR presta ou não presta, nós temos é que melhorar tudo no nosso futebol, e tudo está relacionado. Portanto, quanto a mim, é a minha opinião, o VAR é uma ferramenta que as pessoas dizem que tira alguma emoção, é capaz de se calhar tirar, mas eu prefiro a justiça às vezes à emoção. Festejamos às vezes 2 vezes, é a emoção a dobrar, outras vezes é um sofrimento. Sou a favor do VAR. Miguel, imagino que concordes com estas declarações de Rubén Amorim numa jornada de fortes críticas do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, de Pita Costa, ao vídeo-árbitro. Porquê é que achas que faz tanta confusão o vídeo-árbitro ao Futebol Clube do Porto? Se calhar por causa desta história da justiça que o Rubén Amorim fala, mas eu diria que isto é mais um modo de estar do que outra coisa qualquer. A verdade é que o Futebol Clube do Porto perdeu em casa, e se há erro do VAR neste jogo, é um erro da não expulsão do Pepe, que é uma coisa bastante incompreensível para qualquer pessoa, e por isso, e se olharmos para as expulsões desta época, e basta relembrar o Dário S. Hugo, não consigo perceber o critério que foi aplicado para a não expulsão, mas percebo a dificuldade e o receio que os árbitros têm em expulsar o terceiro jogador justamente do Futebol Clube do Porto em casa. E eu acho que é contra esse receio que existe nas equipas de arbitragem que nós devemos todos lutar, e devemos utilizar os árbitros assistentes, o VAR, exatamente para trazer mais justiça ao futebol e ao resultado. Porque, volto a dizer, se há erro clamoroso neste jogo, o único erro clamoroso é a não expulsão do Pepe, que eu acredito, volto a dizer que acredito, é uma convicção minha, nada mais do que isso, uma opinião minha, que não foi feito exatamente por haver esse receio, por este clima constante de intimidação que existe relativamente às equipas de arbitragem, cada vez que o Futebol Clube do Porto perde um ponto ou perde um jogo. Precisamente ia também perguntar sobre isso, porque estas críticas ao VAR surgem alguns dias depois da expulsão de Luís Gonçalves na partida do Futebol Clube do Porto com o Rio Ave, por palavras que terá dito ao árbitro Vítor Ferreira, palavras que também ficaram visíveis na transmissão televisiva. Esta linguagem e este clima de intimidação de que falavas
continua a pôr em causa a imagem do futebol português? Eu acho que põe mais em causa a imagem do futebol português, a falta de coragem que existe para expulsar jogadores, e muitas vezes estes jogadores do Futebol Clube do Porto, porque de facto existe uma proteção excessiva. Já existiram vários casos esta época. Já vimos expulsões provadas ao Uribe, já vimos o caso do Vendel no jogo com o Futebol Clube do Porto, a santidade do Otávio na Liga Portuguesa. Todos esses dados é que eu acho que fazem mal, de facto, à imagem do futebol português, e que este clima de intimidação constante aos árbitros deveria acabar em nome da verdade esportiva e de um melhor clima, para se respirar um melhor clima no futebol português. Manuel, tem razão o Futebol Clube do Porto com as críticas ao vídeo-árbitro? Eu só posso dizer isto. Eu estive 12 anos no Sporting, uma equipa que lutava pelo título, e se houvesse VAR, eu tenho 2 títulos de campeão no Sporting, e se houvesse VAR, eu tinha aí mais 3 ou 4. João, Ruben Amorim falou ali no caminho que de facto existe ainda para o vídeo-árbitro melhorar, falou também na questão da emoção, mas disse que prefere a justiça à emoção e ao facto de festejar 2 ou 3 vezes, porque o vídeo-árbitro de facto traz esta questão, é sempre uma das críticas dos críticos do VAR, tem a ver com esta questão da emoção. Qual é que é a tua opinião? A minha opinião é que o VAR traz transparência. A tecnologia é excelente, é utilizado nos principais campeonatos, a nível mundial, é utilizado em grandes competições, só tem trazido mais justiça àquilo que é o jogo de futebol, diminui o erro, e se diminui o erro é bom, porque vai obviamente beneficiar a equipa que melhor joga, que melhor procura o resultado, mas tem aqui um ponto que não conseguimos obviamente melhorar, que é o ponto humano. E como toda a tecnologia necessita sempre de uma visão humana ou de um apoio humano, é natural que muitas vezes exista esse erro. No lance do Pepe, alegadamente aqui no Record, o Marco Ferreira diz que é um lance sem intensidade e que de alguma forma diz que atinge o adversário com a sola da bota de forma negligente, com algum perigo. Eu não sei o que é algum perigo. Porque não partiu? Sim, porque eu acho que se tivesse partido tinha intensidade suficiente. Portanto, o VAR tem sempre árbitros ou ex-árbitros destes que podem de alguma forma tornar a ferramenta menos transparente, mas não é este o caso. Eu acho que desta forma o VAR veio obviamente para melhorar, obviamente que o erro humano está sempre associado a algumas decisões e infelizmente é isso que o VAR necessita de melhorar, é preparar melhor as pessoas que estão no VAR para não só não terem medo, como também decidirem daquilo que são as leis. O erro humano e não jogo. propriamente a tecnologia em si. Não é tecnologia, não. Quero concluir muito rapidamente? Não. Não, eu já disse. Já disse o que tinha a dizer. Eu disse o que tinha a dizer. Muito bem. Eu falo mais do meu tempo. Vamos avançar, até porque não temos muito tempo para falar em tempo. Miguel, comentário ao sorteio da Liga Europa. O Sporting vai jogar com o Arsenal, a primeira mão no dia 9 de março, em Alvalade. Qual é que é a expectativa para esta eliminatória? Nós sabemos que vamos defrontar uma grande equipa e acho que a expectativa é termos os nossos jogadores concentrados para fazerem o seu trabalho e somos o Sporting. Obviamente que quando recebemos qualquer equipa em casa, a intenção e a vontade de todos os jogadores, equipa técnica, staff, estrutura é da vitória e é isso que vamos nos lutar para fazer, tendo obviamente a consciência que estamos perante um tubarão europeu e uma equipa que está a liderar a Premier League. O Gar tem uma baixa importante ou face àquilo que o meio-campo do Sporting também mostrou ontem, ficas, apesar de tudo, descansado, tranquilo? Eu acho que é sempre preferível estarem todos os jogadores disponíveis para o treinador ter a chamada boa dor de cabeça. Mas também tenho a certeza que temos um plantel com qualidade suficiente e o último jogo é prova disso mesmo, para suprir essa baixa que vamos ter do Ugarte. Por isso acho que é não pensar nisso, saber que não vamos contar com o jogador uruguaio em casa, mas que contamos com ele para Londres, obviamente. A parte negativa, Miguel, desta segunda mão, uma criança e um steward que foram atingidos por uma tocha, por adeptos afetos ao Sporting. Pergunto-te, peço-te um comentário em relação a este episódio. O Sporting pronunciou-se sobre ele em comunicado. O clube não teme um castigo por parte da UEFA, precisamente por isto que aconteceu durante a partida com o Midtjylland?
Não podemos fazer futurologia, só podemos aguardar pela sentença da UEFA, mas sabendo que os incidentes que falas e as imagens estão no relatório da UEFA e confirmam, obviamente, aquilo que o Sporting escreveu no seu comunicado. Não vale a pena estar a inventar que nada se passou. As pessoas viram, está no relatório da segurança da UEFA. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva por causa deste comportamento de alguns adeptos, infelizmente. Vou só aqui pedir um comentário rápido ao Manuel, até porque falou aqui menos na parte ali da arbitragem. Em relação a este duelo com o Arsenal, o Sporting tem condições, sobretudo face àquilo que mostrou o Manuel com o Tottenham, por exemplo, na Liga dos Campeões. É isso mesmo, é isso mesmo. É um bom exemplo esse jogo com o Tottenham. O Tottenham não tem a capacidade do Arsenal. O Arsenal é a melhor equipa que o Tottenham, mas nas equipas inglesas há sempre um equilíbrio muito grande. E o Sporting tem que jogar com a mesma inteligência, a mesma segurança, o mesmo tudo aquilo que fez com o Arsenal, não querer ganhar o jogo muito à pressa, não querer ganhar o jogo de qualquer forma, porque isto são equipas que... Esta equipa do Arsenal é uma equipa que gosta de ter bola, é uma equipa muito de posse, como o Sporting também o é. Portanto, é um jogo muito difícil. Eu penso que é um jogo difícil, mas com o Tottenham também era e nós ganhamos. E lá, eu vi o jogo lá também, o Sporting teve perfeito em termos táticos, com uma defesa consistente, uma defesa que não permitiu veleidades à equipa do Tottenham, e é isso que tem que acontecer. Temos que ser justos, temos que ser sinceros. O Sporting, para passar esta equipa do Arsenal, tem que chegar no máximo das suas capacidades cá e lá. Um comentário também rápido, João. O Rubén Amorim, na conferência de imprensa, falava que o Sporting vai competir com uma equipa que joga quase na tal Superliga de que se fala, não é? Porque a Premier League, de facto, tem um conjunto de equipas de topo que lutam todas elas pelo título inglês. É uma diferença de realidades muito grande, mas o Sporting mostrou com o Tottenham que é possível sonhar. É possível sonhar, e que melhor motivação para os jogadores que jogarem contra uma equipa, como uma das melhores equipas do mundo, uma das melhores ligas do mundo, num estádio também muito bonito e que de alguma forma vai estar cheio. Portanto, é uma oportunidade única para a equipa, é uma oportunidade única para os jogadores, e eu acho que se a equipa estiver focada, mentalizada, que é capaz de vencer, consegue-se obviamente ter bons resultados. Várias histórias existem neste sentido. Portanto, as equipas, se funcionarem como equipa, obviamente poderá atingir um resultado que nós esperamos. Miguel, vamos aqui terminar a análise com o caso da Toupeira, que terminou, e o Sporting pronunciou-se sobre ele, terminou com a condenação de Paulo Gonçalves, e o Sporting, no comunicado que emitiu, criticou a dissociação feita pelo Tribunal da ação do ex-assessor jurídico do Benfica ao Clube Encarnado. O que é que quis dizer o Sporting com esta crítica? Primeiro, eu convido todas as pessoas a relerem o comunicado do Sporting, está bastante claro na forma como expressa a sua opinião sobre este caso. A grande verdade é que quem está aqui em causa, para as pessoas perceberem, não é um mero assessor jurídico, era o diretor jurídico do clube e assessor da administração do Benfica. E por isso, apesar do Tribunal ter escrito que o Paulo Gonçalves foi o elemento preponderante que desencadeou toda a sequência de crimes, depois ficamos com a impressão que ficou com a informação apenas para si próprio, ou seja, que apesar da tal conduta ilícita, apesar de ter tido acesso à informação privilegiada e apesar de ser diretor jurídico e assessor da administração, nada disse a Luís Filipe Vieira, aos seus vice-presidentes, à sua administração, e ficou com a informação apenas para ela. Nós recordemos que temos no historial do futebol português um caso como o Apito Dourado, onde temos... Enfim, quando digo temos, a opinião pública tem a sensação que ficou mais ou menos tudo na mesma, com os intervenientes quase que a fingir que nada se passou, que não existem escutas disponíveis na internet e que o crime terá tido um castigo merecido. Eu diria que não teve, e que o pior que pode acontecer a uma sociedade ou a uma indústria é o crime compensar, porque obviamente fica minada a tal confiança que os cidadãos devem ter nas suas instituições e na fiscalização das suas atividades.
O Sporting, nesse comunicado, disse que vai estar, obviamente, atento a todos estes casos e relembrou que lá fora as pessoas fazem às vezes um pouco de confusão quando falam nas Juventus e falam nos 15 pontos que a Juventus lhe foram dedutidos, mas não foi por crimes de corrupção desportiva. Quando a Juventus teve crimes de corrupção desportiva, desceu de divisão. E é isto que nos temos que lembrar, num país como a Itália, que muitas vezes é criticado ou as pessoas apontam como a Itália fazem-se lá estas loucuras. A verdade é que em Portugal tivemos um caso no passado que não teve a punição que deveria ter tido para a gravidade das acusações que estavam em causa e enquanto estamos aqui neste programa já saíram mais notícias e continuam a sair notícias de mais destes casos todos relacionados com o Sport Lisboa e Benfica. Eu diria que isto não é nada bom para a imagem do futebol português, não é nada bom para a imagem da nossa justiça O que é que o Sporting espera desses processos que ainda estão em curso? Que se faça justiça. No fundo, acho que é o que o Sporting e qualquer pessoa de bem espera num processo destes, é que se faça justiça e que não se esteja a gastar horas e horas e anos de investigações para depois chegarmos ao final disto tudo e afinal vai toda a gente para casa com um sorriso na cara e não se passou nada mais uma vez. Acho que isso seria, como digo, muito mau para o desporto português e muito mau para o país. Muito obrigado, Miguel. É assim que terminamos. Agradeço também ao João Olivença e ao Manuel Fernandes e ao Pedro Azevedo pela vossa participação uma vez mais neste Raio X Sporting. Regressamos na próxima semana.